sou Andréa Zambel e hoje vamos continuar falando sobre prática civil. Só que agora nós vamos falar sobre algumas petições incidentais na primeira instância. No curso do processo, outras petições elas podem ser exibidas, exigidas ao advogado. Quais são elas? A manifestação acerca da contestação, que nós chamamos de réplica, juntada de documentos ou pedido de vistas, requerimentos de dilação de prazos, especificação de provas, apresentação de rol de testemunhas, alegações finais, manifestação sobre documento que foi juntado e dentre outras petições. Vamos falar de alguma delas. Vamos começar falando sobre a réplica, que é uma manifestação acerca da contestação. Com a vinda da defesa aos autos, com a arguição de preliminares, o artigo 351 do Código de Processo Civil, ele determina que o juiz ele deve conceder ao autor o prazo de 15 dias para a apresentação da réplica. A réplica é a oportunidade para que o autor venha rebater as alegações que estão sendo articuladas na contestação, reafirmar os argumentos que estão trazidos lá na petição inicial. É importante esclarecer que a omissão na apresentação da réplica não vai gerar nenhum prejuízo processual ao autor. Não há uma penalidade processual, como a revelia para a falta de contestação. Quando a parte deixa de se manifestar sobre a contestação, não tem nenhum prejuízo processual. Bom, outra situação é a audiência de conciliação após o encerramento da fase postulatória. O artigo 139, inciso 5 do Código de Processo Civil, ele determina que é dever do magistrado a todo tempo tentar conciliar as partes. Então, o acordo em juízo, ele pode ser realizado a qualquer momento no processo. E isto é uma outra oportunidade além da audiência inicial. Artigo 334 do Código de Processo Civil. Então, diante esse respeito, a gente precisa diferenciar conciliação de transação, deve ser diferenciado. A conciliação, ela é o acordo que é firmado em juízo, com a finalidade de propor um fim a um litígio e a uma demanda. Por outro lado, a transação ela é um negócio jurídico civil, onde as partes elas celebram um acordo fora do processo, com a finalidade de pôr fim ou prevenir um conflito de interesses, acordo esse que pode ser levado para ser homologado pelo Poder Judiciário. Seja conciliação ou transação, os dois institutos, eles visam que as partes façam concessões recíprocas para acabar com esse conflito. Com o acordo, as partes afastam a jurisdição, o juízo, ele não fará a valoração do mérito, apenas ele vai dar uma sentença homologatória da vontade das partes. A qualquer momento no processo, as partes podem apresentar o acordo para que o juiz homologue, E essa avença será homologada por sentença, conforme é determinado no artigo 487, inciso 3º, a linha B do Código de Processo Civil, e gera título executivo judicial, artigo 515, inciso 3º do Código de Processo Civil. O acordo ele pode versar, inclusive, sobre matéria que não foi posta em juízo, e limitar aí o magistrado a verificação da existência dos requisitos de validade do negócio jurídico, que é a capacidade, a forma legal, ou não proibida o objeto lícito.
e da competência para homologar esse acordo. O magistrado apenas ele não pode se recusar a homologar a vontade das partes quando for competente, competência funcional e objetiva, ou não estiverem presentes os requisitos do negócio jurídico. Mas é importante consignar que a conciliação e a transação apenas são possíveis quando se tratar de direito disponível, direito privado e patrimonial, ou, sendo indisponível, houver autorização legal, como ocorre com as ações de família, né, divórcio, separação, alimentos e etc. E no juizado especial federal, conforme determina o artigo 10, parágrafo único da Lei 10.259 de 2001. Diferente do Código de Processo Civil anterior, de 1973, o Código de Processo Civil de 2015, ele não trouxe a obrigatoriedade da audiência preliminar, né, que tinha no Código de Processo Civil antigo, após o encerramento da fase postulatória. Bom, essa audiência ela pode ocorrer caso o juiz entenda ser pertinente, uma vez que o teor do artigo 139, inciso 5º do Código de Processo Civil, o juiz ele pode promover a qualquer tempo a autocomposição. Além disso, essa audiência ela pode, inclusive, ser requerida pelas partes, como fundamento do princípio da cooperação processual, que tem previsão no artigo 6º do Código de Processo Civil. Caso entendam as partes que pode haver uma conciliação. É comum que os magistrados indaguem as partes se têm interesse da audiência preliminar com o seguinte despacho: manifeste-se as partes se têm interesse na designação da audiência de conciliação. Né? Então, se o juiz fizer esse despacho, a parte tem que se manifestar dizendo se tem interesse ou não na audiência de conciliação. Bom, outra petição que pode vir à tona aí no processo é a especificação de provas. Né? No procedimento comum, após o encerramento da fase postulatória, apresentada a manifestação acerca da contestação e antes da decisão saneadora, não é difícil nos depararmos com o despacho do juiz, dizendo: especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência. Aí teremos que entrar com uma petição simples informando as provas, ou se não tem provas. Tá? Outra petição é o rol de testemunhas. Após a decisão saneadora, né, fixação dos pontos controvertidos e dos meios de provas a serem utilizados para provar o direito, caso tenha sido deferido a produção da prova oral com oitiva de testemunhas, o juiz ele vai fixar o prazo comum, nunca e não superior a 15 dias, tá? Para que as partes apresentem um rol de testemunhas. Então, se no despacho saneador, né, tiver sido deferido a prova oral mencionada, o advogado ele deve arrolar as testemunhas que pretende ouvir. A apresentação prévia do rol de testemunhas ela tem dupla finalidade: permitir a intimação em tempo hábil e possibilitar que o advogado da parte contrária tenha conhecimento do nome das testemunhas e possa, em audiência, arguir eventual impedimento ou suspeição, né, por contradita. O rol de testemunhas ele deve conter, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, o número de registro de identidade
e o endereço completo da residência e o local de trabalho. Artigo 450 do Código de Processo Civil. Cada parte poderá rolar até 10 testemunhas. E quando dá audiência, o juiz ele pode limitar aí o número de 3 para cada fato. A rolar das testemunhas, visando dar conhecimento à parte contrária para garantir o contraditório e eventual contradita, como regra geral, serão intimadas pelos advogados que as arrolou, informando as testemunhas do dia, da hora e do local da audiência que foi designada pelo juiz. Esta intimação ela deve ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar no processo com antecedência pelo menos de 3 dias da data de audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. Caso não seja feita a intimação pelo advogado, será considerada desistência da inquirição da testemunha. Pode também a parte se comprometer a levar a testemunha à audiência, independente da intimação, presumindo, é claro, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Excepcionalmente, a intimação ela é feita pela via judicial. Quando isso acontece? Primeiro, que quando for frustrada a intimação pelo advogado. Segundo, a necessidade da via judicial for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Terceiro, figurar no rol de testemunha servidor público ou militar, em hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que ele serve. Quarto, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Quinto, a testemunha for uma daquela prevista no artigo 454 do Código de Processo Civil. No caso de testemunha intimada, seja pelo advogado ou pelo juiz, deixa de comparecer sem motivo justificado, ela será conduzida coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento daquela audiência. No que se refere à testemunha que esteja em outra comarca e não pode não podemos esquecer do previsto do artigo 377 do Código de Processo Civil, porque a testemunha ela está em outra comarca, ela não tem como comparecer, tá? E o artigo 337 ela fala da carta precatória ou a carta rogatória para auxílio direto, nestes casos. Portanto, a carta precatória e rogatória somente suspenderão o processo quando elas forem requeridas antes da decisão de saneamento e desde que a prova seja imprescindível. De tal forma, a carta poderá ser juntada a qualquer tempo, desde que respeitado o contraditório. Bom, outras petições que podem vir ao processo é a indicação de assistente técnico e quesitos. Deferida a prova pericial e despacho saneador, as partes elas terão um prazo de 15 dias para indicar o assistente técnico e a apresentação dos quesitos. Previsão, artigo 465, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O assistente técnico, ele é um profissional de confiança da parte, que ele pode acompanhar a perícia, para o final do processo apresentar o seu parecer, e não laudo, já que é realizado apenas pelo perito nomeado pelo magistrado, o laudo, tá? O parecer do assistente técnico, ele será juntado nos autos por meio de petição do advogado ou do próprio expert assistente, no prazo de 15 dias, contados da data da intimação das partes da juntada aos autos do laudo do perito.
Na verdade, os pareceres também poderão ter a finalidade de manifestação acerca do laudo do perito. Caso a parte deseje que o perito ou o assistente compareçam à audiência de instrução e julgamento, deve requerer essa providência expressamente, com a apresentação dos quesitos de esclarecimentos. Bom, outra petição que tem num processo são as alegações finais. Encerrada a instrução, como regra em audiência, o juiz ele dá a palavra aos advogados para as alegações finais, artigo 364 do Código de Processo Civil. A regra é no sentido de que as alegações finais sejam realizadas de forma oral, no tempo de 20 minutos para cada advogado, prorrogáveis por mais 10 minutos. Em caso de litisconsortes, o prazo será dividido entre eles. Cuidado! Lembre que o advogado ele deve ir à audiência de instrução preparado para o final fazer as alegações finais de forma oral, que seja transcrita no termo. Os debates finais, eles representam a oportunidade de o advogado fazer a conclusão do processo, ressaltando, evidentemente, os aspectos que lhe foram favoráveis. As alegações finais, elas fazem uma retrospectiva do processo e da lide. Começam com um breve relato da pretensão inicial, uma síntese da defesa, ressaltam as provas que foram favoráveis e, finalmente, reiteram a sua pretensão. No caso do autor, se renovar o pedido de procedência da pretensão inicial pelo réu, ele vai encerrar as alegações com requerimento de improcedência do pedido do autor, ou, se for o caso, seu pedido contraposto. Nota-se que as alegações finais não devem ser cópias ou transcrições das peças anteriores, muito menos textos enormes com riquezas de detalhes de atos processuais passados. Elas devem ser somente uma conclusão que reafirme a pretensão da parte, ou seja, se foi pedido isso, a defesa se manifestou de tal forma, a testemunha demonstraram tal fato e, portanto, o pedido deve ser julgado procedente para isso. Então, é mais ou menos assim que deve ser a alegação final. A alegação, ela é a oportunidade para que o advogado ele reafirme e analise a questão relativa ao cumprimento do ônus da prova. É um momento para a parte afirmar que cumpriu o ônus da prova, que lhe competia, artigo 373 do Código de Processo Civil. E, por outro lado, afastar as provas da outra parte. Quando a causa versar sobre questões complexas de fato ou de direito, o juiz ele pode substituir o debate oral pela entrega de memoriais pelos advogados, designando aí o prazo para que façam isso. Bom, outra petição que pode vir no processo é a arguição de falsidade documental. A falsidade documental no Código de Processo Civil ela é trazida como um mero pedido e não mais como um incidente como ocorria no Código de Processo Civil anterior. O pedido de arguição de falsidade ele pode ser feito na contestação com relação aos documentos juntados com o inicial, na réplica com a relação aos documentos trazidos com a contestação, ou por petição no prazo de 15 dias da intimação da juntada aos autos do novo documento. Artigo 430, o caput do Código de Processo Civil. No tópico da arguição de falsidade, contestação ou réplica, ou na petição para o documento novo, a parte ela deve expor os motivos
em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado, ocasião em que será ouvida a parte contrária no prazo de 15 dias, artigo 432, caput do Código de Processo Civil. A falsidade ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, ocasião em que constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Bom, outra petição é a exibição de documentos ou coisa, tá? O pedido da exibição, ela visa a juntada aos autos de documentos ou coisas essenciais para provar as alegações da parte que o requer e que se encontram em poder da parte ou de terceiros. Pode ser realizado antes do início do processo ou durante o trâmite processual. A petição inicial ela deve respeitar os elementos que são exigidos pelos artigos 319 e 397 do Código de Processo Civil. Admite o pedido, a parte, sendo admitido o pedido, a parte ela vai ser intimada para exibir a coisa ou documento ou apresentar a sua resposta. A parte ela é intimada para responder ou apresentar a coisa, documento, em 5 dias. Artigo 398, o caput do Código de Processo Civil. Já o terceiro, ele é citado para responder ou apresentar coisa ou documento em 15 dias. Artigo 401 do Código de Processo Civil. E ficamos por aqui. E até a próxima.